Olá, meu nome é Maíra, eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico. Eu vim falar um pouco com vocês sobre o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que regulamentava a profissão do historiador. E aí a gente viu uma certa mobilização em prol desse projeto, mas é importante a gente perguntar por que a gente está nessa luta, né? Por que a gente precisa da regulamentação dessa profissão? Qual é a necessidade disso? O que é que isso implica na prática? Porque não é um simples status, não é simplesmente ter o nome de historiador. A regulamentação da profissão, ela garante um reconhecimento jurídico. E ela garante que nós, os profissionais historiadores, aqueles que são os profissionais indicados para falar sobre a ação do homem ao longo do tempo, sejam os únicos a ter o crivo científico para falar sobre as coisas. Ou seja, você vai ter a necessidade de ter graduação, mestrado ou doutorado em História para poder dar aula de História, para poder fazer um livro e ele ter cunho científico. E aí o questionamento que fica é por que em um período de coronavírus, quando você tem 5.000 mortes, você vai ter um presidente vindo vetar esse projeto. E por que esse projeto é um projeto que se alastra há tanto tempo? A primeira vez que esse projeto foi arquivado foi em pleno período de ditadura. E aí vem, por quê? E aí a gente vai falar sobre a disputa de memória. Quais são as memórias que estão sendo disputadas? A gente tem a memória do nazismo, a gente tem a memória da ditadura militar no Brasil, que é uma memória que o próprio governo Bolsonaro e o Bolsonaro, se apropriam dela, fazendo uso de jornalistas, de advogados e da própria memória oficial, para falar que a ditadura ela começou depois, que a ditadura terminou antes, que a ditadura brasileira foi mais branda, diversas outras questões, que a ditadura ela tinha adesão popular. E tudo isso a gente tem escritos de historiadores fundamentados em documentos que vão negar isso. Isso acaba sendo muito perigoso desse pensamento oficial. O que o Bolsonaro defende é a existência de memorialistas. O que o Bolsonaro defende, além de uma precarização do nosso trabalho, já que a gente tem uma gama de outras profissões que podem ocupar esse espaço, é isso. É que o pensamento o pensamento oficial seja escrito com base em documento nenhum. Que não seja feito esse crivo científico em cima. E aí a gente possa ser acusado de pessoas que estão trabalhando com opinião, que não é o que a gente faz, não é o que o historiador faz. Então acredito que o recado seja esse, que fiquem essas indagações, que a gente levanta esse debate, que esse debate saia do meio unicamente dos historiadores, que esse debate ele seja mais amplo de poder falar sobre isso, falar por que um profissional que estuda história durante todo esse tempo, que estuda método, por que esse profissional não seria o profissional mais indicado para falar de história? Qual seria o benefício que isso traria a essa memória oficial, a essa história oficial que a gente, historiador, tem como obrigação de debater e desmascarar realmente, que é isso que nós fazemos, enfim. É isso. Obrigada.